Olá pessoal, meu nome é Gilmar Barbosa, sou consultor em desenvolvimento associativo, territorial e local há aproximadamente 15 anos. Também transito há bastante tempo por sistemas de representação empresarial, associações comerciais, cooperativas, sindicatos patronais, CDLs. E o nosso tema hoje, do nosso bate-papo, é exatamente esse: cooperação para a competitividade empresarial. O que isso significa na prática? Primeiro, seria interessante a gente fazer um retorno no túnel do tempo. A cooperação para a competitividade, ela pode ser reproduzida lá mesmo no tempo do Homem das Cavernas. O Homem das Cavernas só prosperou exatamente pela capacidade de trabalhar em conjunto, especialmente de caçar em conjunto. E talvez não houvesse tamanho sucesso naquela operação, nenhum de nós estivesse aqui hoje para contar a história da raça humana na Terra. Se a gente também fizer uma extrapolação para algumas outras espécies, como por exemplo os pássaros e mais particularmente os gansos, a gente vai perceber que há um movimento muito bem sucedido no voo desses pássaros. Primeiro, há uma formação em V, em que o líder se alterna com os demais integrantes do bando, exatamente para preservar o nível de desgaste de energia de quem vai à frente. Depois que eventualmente, se um deles se encontra adoentado ou fragilizado por decorrência das provações que eles passam pelo trajeto, há também uma alternância de modo a que eles se preservem mutuamente. E esse mesmo fenômeno a gente assiste em outras espécies, como por exemplo em relação às hienas, os lobos que costumam caçar coletivamente. E até mesmo os superpoderosos leões se reúnem em bando para obter mais sucesso na caçada e em sua sobrevivência cotidiana. Que exemplo a gente pode extrair disso para a cooperação entre as pessoas, especialmente para a cooperação que se desenvolve em torno de entidades de representação empresarial? Se a gente fizer uma outra extrapolação, essa para o campo econômico, a gente percebe que até os países tendem a se aproximar para se tornar mais fortes, mais competitivos. O exemplo clássico exatamente do maior bloco econômico do mundo, a União Europeia. Um pouquinho abalada, é verdade, com a saída da Inglaterra, recente saída da Inglaterra, mas com uma união de blocos econômicos os torna mais fortes. E isso deve ser reproduzido, inclusive, em outras vertentes da nossa atividade. Se a gente também rememorar um pouquinho os grandes levantes da humanidade, se a gente considerar a Revolução Francesa, ainda que bastante questionada quanto aos métodos da Revolução, o sucesso dos franceses se deveu bastante à questão da rebelião coletiva das pessoas, a organização coletiva das pessoas. E esse fenômeno vai se apresentar de maneira muito corriqueira na nossa sociedade. Não por acaso, a própria canção diz: 1 mais 1 é sempre mais que 2. E aí, após essa breve introdução sobre o nosso tema, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre os números das entidades de representação empresarial no país. Em 2011, por intervenção do Sebrae Nacional e mais especificamente da Unidade de Políticas Públicas, foi realizado um mapeamento nacional das entidades de representação no país. E uma coisa super curiosa veio à tona. Primeiro, que há muito cacique, mas também tem muito índio. Se fala que no Brasil há um número superior a 10, 11 milhões de empreendimentos entre empresas formais, microempresas, pequenas empresas, microempreendedores individuais e alguns empreendimentos informais, se pode concluir que também há um grande número de entidades de representação. Só para se ter ideia, esse número é superior a 18.500 organizações. Pelo menos era em 2011 e esse número deve se aproximar de um patamar parecido com esse agora em 2016. Isso significa dizer que realmente há um grande número de entidades de representação no país. Mas aí fica a pergunta: essas entidades exercem adequadamente o seu papel de defesa setorial, de defesa dos interesses das empresas que elas representam? Você, particularmente, está satisfeito com o papel do sindicato, que representa a sua categoria, da associação comercial do seu município, da CDL, da cooperativa que organiza o seu setor? Provavelmente, esses números são bastante
difusos. Há entidades de referência que exercem muito bem o seu papel pela defesa dos interesses empresariais e há entidades que, infelizmente, estão numa condição de incipiência, ou seja, exercem sua atuação de uma maneira ainda muito discreta. E é exatamente sobre esse olhar que a gente vai dar prosseguimento à nossa discussão. Primeiro, vamos ver aqui no nosso painel como é que se resolve essa questão das entidades de representação. A gente tem esse mosaico em que figuram 18.500 entidades de representação com prevalência das cooperativas. São mais de 8.000 cooperativas organizadas no país. Depois a gente tem a figura dos sindicatos ligados à agricultura. São os sindicatos da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Entre sindicatos tradicionais e de extensão rural, nós chegamos a um número aproximado de 3.000 instituições. E depois a gente tem um número assemelhado em relação à CACB, Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que oscila entre talvez 2.300, 2.500 entidades organizadas no país. A CNDL, com algo, Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes Lojistas, com um número aproximado de 1.550, 1.600 instituições constituídas. Isso, no primeiro olhar, é bastante marcante, exatamente porque o número é muito grande, mas por detrás de toda essa discussão é importante ver qual é o desempenho dessas entidades pela atividade empresarial. E aí é interessante a gente fazer escala por uma outra consideração. O que é uma entidade de referência, uma entidade modelo? A gente poderia dizer, né, no primeiro olhar, que uma entidade modelo, ela, primeiramente, aliás, né, o mais adequado é a gente fazer uma pequena escala pelas entidades que não exercem de maneira tão brilhante esse papel pelas suas representadas. Se a gente pega, por exemplo, o caso, um momentinho só para ajustar aqui a lâmina, e se também não houver sabotagem Se a gente pensar nas entidades incipientes, há uma coisa bastante curiosa, né? Elas têm diretoria e quadros não profissionalizados. Isso é recorrente. Boa parte, talvez 70%, 80% dessas entidades de representação vivem esse mesmo martírio. Não têm serviços, não geram atratividade para os seus associados, portanto, não têm receitas e, por fim, entra-se naquele modo contínuo. Como não há atratividade para associados, não há receitas. Se não há receitas, não há como instituir novos serviços, não há também como atuar na organização e na oferta de outros temas de interesse dos empresários, e tudo isso culmina com uma entidade raquítica, enfraquecida. Infelizmente, esse é o cenário encontrado na maior parte das instituições de representação empresarial no país. Também se pode dizer que, embora bastante frágeis, elas também guardam total dependência em relação às fontes de receitas tradicionais, que são mensalidades e doações, e por conta disso, as mensalidades também são muito voláteis. É muito comum que um associado não se mantenha adimplente exatamente por conta da insatisfação com a entidade que o representa. Então, a gente pode dizer que essas entidades são relativamente fracas e desempenham um papel muito discreto pela representação naqueles territórios em que atuam. Qual seria o grande sonho de consumo? O sonho de consumo seria alcançar entidades consideradas maduras, ou seja, entidades tidas como desenvolvidas. Entidades também que poderiam ser denominadas de entidades modelo. Como é que isso funciona na prática? Primeiro, a gente tem algumas pistas sobre essa condição diferenciada. São entidades que têm forte capacidade de formação de lideranças. Então, portanto, se o presidente deixa a diretoria, ou se um grupo de 2, 3 pessoas deixa a diretoria, não existe uma queda do seu desempenho. Não, a entidade não se desfaz como um castelo de cartas. E, além disso, ela também desempenha um papel de acolhimento a novas lideranças, exatamente para que essa reposição se dê de maneira espontânea. Um outro fenômeno marcante nessas entidades desenvolvidas é que exatamente o quadro funcional, ele tem um grande número de participantes, ele é expandido, ele é profissionalizado. Um outro elemento também, que é talvez de maior relevância para a nossa discussão, é que o portfólio, ou seja, a carteira de serviços da entidade,
é extremamente vocacionada, extremamente ligada à competitividade empresarial. São soluções ligadas, por exemplo, à informação qualificada sobre o mercado, informações que dão acesso a novos mercados ou ações, feiras promocionais que levam as empresas a vender mais, melhor e em praças diferentes. Então, portanto, são entidades que têm um portfólio diferenciado, uma carteira que contempla serviços financeiros, ações de capacitação, ações de inteligência comercial, portanto, ações que contribuem fortemente para a competitividade das empresas. Um outro aspecto que diferencia essas organizações é exatamente o foco na clientela. Isso significa dizer que existem mecanismos permanentes e constantes de consulta aos associados para que eles digam onde o calo aperta. Quais são exatamente suas necessidades cotidianas? São necessidades de crédito, são necessidades de formação profissional, são necessidades de acesso a novos mercados, a tecnologia, a inovação, e exatamente por terem esse olhar tão refinado sobre a clientela, essas entidades costumam ser super especializadas na conformação, na proposição de excelentes produtos que integram o seu portfólio e, portanto, geram muita atratividade para que novos associados se integrem àquela organização. Um outro aspecto de igual relevância em relação à competitividade empresarial é que essas entidades, consideradas maduras, têm uma participação extremamente incisiva em relação ao desenvolvimento local, ao desenvolvimento territorial. O que significa isso na prática? Elas atuam na melhoria da legislação, por exemplo, na lei da pequena empresa, a lei das pequenas empresas que prevê o tratamento diferenciado a esses negócios, não só em relação à abertura dos negócios, mas em relação aos processos de compras governamentais, ao encerramento de empresas, a cota parcelada, que se refere à oportunidade de os poderes públicos comprarem exclusivamente de pequenas empresas até um montante de R$80 mil, e se estende a uma série de outros benefícios, benefícios inclusive que têm transformado os territórios, os municípios no país, especialmente os municípios que percebem na Lei Geral da Pequena Empresa uma oportunidade singular de estímulo à atividade empreendedora. Mas não fica por aí. Essas entidades atuam na melhoria do ambiente de negócios em várias outras frentes, não só ou exclusivamente em relação à Lei Geral da Pequena Empresa, mas também na atração de investimentos, na melhoria da infraestrutura local, exatamente para que as empresas sejam mais competitivas e que isso também represente um fator de atratividade para outros negócios, para outros empreendimentos. Atuam na formação de mão de obra, exatamente para que as pessoas tenham melhores oportunidades de qualificação e as empresas, por sua vez, sejam abastecidas por profissionais mais competentes, mais qualificados. Atuam na questão regulatória, na fiscalização de negócios que eventualmente atuem de maneira predatória em relação à concorrência, atuam na identificação de outros temas de interesse que possam proporcionar às empresas um desenvolvimento mais adequado, mais pleno e, portanto, um ambiente de negócios mais favorável à competitividade. Um outro elemento super interessante dessas entidades tidas como madura é que elas, exatamente por terem uma atuação muito forte em relação à competitividade empresarial, terem um grande número de associados e terem também excelentes produtos em seu portfólio, elas acabam por gerar um excelente superávit financeiro. Quer dizer, elas se tornam donas do próprio nariz, passam a ter independência financeira exatamente por conta das variadas fontes de geração de receitas. E, inclusive, passam a ser escolhidas prevalentemente ou de maneira prioritária por entidades de apoio. Quem é que vai buscar apoiar uma instituição raquítica? Por outro lado, se a gente tem uma entidade forte, ela se torna vitrine e automaticamente ela é escolhida por organismos variados, organismos governamentais, instituições de apoio, empresas, outros parceiros para investimento em projetos prioritários. E isso gera dinamismo tal na entidade de representação que ela se torna superavitária não só pela carteira de serviços, mas também pela capacidade de gerir e elaborar projetos. E tudo isso culmina com um resultado ainda mais marcante.
o quadro social se torna mais expressivo e ascendente, ao ponto de algumas entidades se tornarem altamente elitizadas, né? Isso significa, na prática, que elas se fecham e chegam ao ponto de não acolher mais novos associados. Claro que isso representa sonho de consumo para a maior parte das entidades de representação empresarial no país. Ter a capacidade de escolher quem vai acolher. Quiséramos todos, né, que a gente chegasse a essa condição, que as 18.500 entidades de representação no país pudessem se dar o luxo de selecionar quem iriam acolher em seus quadros sociais. Mas aí vem uma pergunta super curiosa, super interessante. Vocês têm ideia de qual o percentual de entidades no país que se enquadra na condição de incipiência, na condição de entidades desenvolvidas e na condição de entidades em desenvolvimento? Os números são assombrosos. Cerca de 80% estão na condição de incipiência, ou seja, tem dificuldade de atrair associados, tem uma carteira de serviços extremamente restrita, não formam lideranças e são bastante precárias em relação à atuação na melhoria do ambiente de negócios. Em contrapartida, nós temos um número próximo a 5%, que seria aí algo talvez próximo a 1.000 entidades no país, que realmente exercem um papel de vanguarda e de referência pelas empresas que representam. Esse universo é extremamente pequeno se considerado aquele número original de 18.500 entidades de representação. Essas entidades tidas como desenvolvidas, elas se destacam exatamente por conta dessa percepção diferenciada. Se a gente observar esse quadro, ele é bastante emblemático dessa situação de ponta exercida pelas entidades que atuam de forma referencial. A gente tem no centro 3 objetivos estratégicos, que seriam representatividade e capacidade de influência. O segundo objetivo seria exatamente relativo à questão do apoio à competitividade das empresas. Então, portanto, elas são extremamente eficientes no aporte ou na ajuda à competitividade empresarial. E ainda a gente tem um outro elemento super significativo. Elas atuam também na questão da sustentabilidade institucional e financeira da entidade. São 3 frentes, 3 objetivos estratégicos: sustentabilidade, representatividade e, por fim, competitividade empresarial, que são alcançados por 4 estratégicas básicas. A primeira delas, organizar uma excelente carteira de serviços, e preferencialmente uma carteira de serviços que se paute pela competitividade empresarial. Segunda delas, fortalecer a cultura da cooperação, quer dizer, aglutinar as pessoas para que elas trabalhem em conjunto e exatamente sejam mais eficientes nessa tarefa da sobrevivência, especialmente a sobrevivência coletiva. Terceiro elemento, elas atuam na melhoria, as entidades, do ambiente de negócios. Então, na legislação, na captação dos investimentos, na infraestrutura, colocam a casa em ordem e trabalham em linha com organismos governamentais, não governamentais, comunidades, sociedade, para que esse ambiente de negócio seja altamente produtivo. E, por fim, elas têm excelência em organização interna, ou seja, elas são muito boas no que fazem, na seleção de pessoas, na formação de lideranças, na organização dos processos internos, na pesquisa de satisfação dos associados, na pesquisa de demanda. Então, em resumo, o que a gente precisa é tentar transformar, né, esse universo de 18.500 entidades de representação empresarial num universo maior de entidades que sejam eficazes naquilo que fazem. E aí a pergunta-chave para vocês: vocês estão dispostos a iniciar essa caminhada pela excelência, pelo trabalho extremamente significativo em relação às empresas que representam? Então, portanto, aí está. Cooperação para a competitividade significa exatamente fazer esse dever de casa com excelência. Muitíssimo obrigado a vocês.